Olá, está começando mais um Papo.com. Com o deslocamento de pessoas cada vez maior em todas as partes do mundo, a importância de criação de meios efetivos para a consolidação do direito humano tem sido um dos principais desafios dos governos ao redor do planeta nesta última década. Regularização migratória, desburocratização, refúgio e direito ao cumprimento das necessidades básicas são algumas das metas presentes no Plano Municipal de Políticas para Imigrantes de São Paulo. Para apresentar o panorama atual desta população na capital paulista, convidamos a coordenadora adjunta de Políticas para Migrantes da Prefeitura de São Paulo, doutora Camila Baraldi. Bom dia, Camila, muito obrigado pela presença. Bom dia. Para começar, Camila, eu gostaria de te perguntar quantos imigrantes existem na cidade de São Paulo em situação vulnerável e quantos a Prefeitura consegue atender hoje em dia? Bom, essa questão dos dados é um tema bastante complicado devido à ausência de informações nesse sentido, né? Nós temos os registros da Polícia Federal que dão conta da existência de cerca de 370 mil imigrantes residentes na cidade de São Paulo. Não temos informações mais detalhadas a respeito do perfil dessa população e a partir do atendimento nos serviços da prefeitura que a gente pode ter alguma informação nesse sentido, e nós inclusive temos um projeto que estamos tentando desenvolver desde 2013, que é esse mapeamento desse perfil. No entanto, as informações não são muito qualificadas. A informação que nós temos mais importante é do número de imigrantes registrados na base do cartão SUS da saúde, né? Então, que nos traz aí 39 mil imigrantes registrados entre os beneficiários do Sistema Único de Saúde no município de São Paulo. Certo. Uma outra questão que eu gostaria de te fazer é qual a diferenciação que se faz para o imigrante receber um visto permanente, provisório ou temporário? Como é que a prefeitura faz isso? Na verdade, toda essa questão da documentação dos imigrantes é de competência do governo federal, né? E a gente vai entrar em algum detalhamento jurídico da regulamentação de cada uma dessas situações, que são muito diversas. Nós temos uma legislação muito relevante, que é o Acordo de Residência do Mercosul, que permite, então, a todos os nacionais dos países membros e associados do Mercosul se registrar de maneira simples, uma vez que eles querem morar aqui no país, da mesma forma que os brasileiros nesses países, e após 2 anos, e aí nesse caso eles têm o visto temporário, e depois de 2 anos eles podem obter o visto permanente, mediante comprovação de renda, entre alguns outros requisitos. Para além disso, nós temos os vistos de trabalho, e aí depende do tipo de contrato, se é por tempo determinado ou indeterminado, e nós vamos ter algumas situações de visto permanente por casamento, por filhos brasileiros, além do refúgio. O que nós dizemos da nossa legislação é que ela, na verdade, prevê poucos canais de regularização migratória, para além desses que eu acabei de mencionar. Então, nesse momento também está em discussão uma nova legislação migratória para justamente ampliar essas possibilidades e permitir para as pessoas que na verdade já vêm ao Brasil e já estão aqui, que elas possam se regularizar. No mês passado, a Prefeitura começou a ofertar um curso de português que previa formar 200 alunos imigrantes. Esse número, você acha que é um número suficiente? Existe um plano para ampliação desse programa? Os cursos de português, este é um dos projetos que nós estamos realizando, já realizamos alguns outros nos anos anteriores. Temos também a previsão de abrir mais no mínimo 350 vagas este ano, além de um trabalho que a gente tem feito, uma negociação com a Secretaria de Educação para que os EJAs ofereçam curso de português para imigrantes, né? Os cursos de educação de jovens e adultos da Secretaria de Educação, numa perspectiva de ter uma maior continuidade nesse processo, porque essas turmas que nós temos aberto via Pronatec ou via financiamento próprio nosso da Secretaria de Direitos Humanos, elas acabam tendo uma finitude que não atende, digamos assim, a demanda que é contínua.
Agora, existem muitos cursos de português na cidade, por muitas organizações. O que nós temos tentado com os nossos cursos é atender aquela parcela mais vulnerável da população, que muitas vezes precisa de um auxílio, de transporte, de alimentação. Então, de fato, essas vagas que nós temos ofertado têm dado conta da demanda desse serviço, que é um dos mais importantes, né, nos direitos mais importantes que os imigrantes precisam ter atendido, uma vez que falar a língua é, digamos, o primeiro passo para o acesso a todos os demais direitos e pela sua própria inclusão social na nossa sociedade. Focando nisso, a Prefeitura tem conhecimento de outras instituições que fazem atendimento aos imigrantes? Com certeza. Na verdade, a criação da Coordenação de Políticas para Migrantes ocorreu em 2013, né? A criação do CRAI aconteceu em 2014. Antes disso, não existia no poder público nenhuma instituição responsável por atender essa população nas suas especificidades. E esse trabalho era realizado por diversas organizações da sociedade civil, né? Então, na verdade, esse trabalho que nós temos realizado é assumir a responsabilidade, né? Trazer essa responsabilidade para o poder público e complementar e reforçar esse trabalho que já vem sendo feito há muitos anos pelas organizações da sociedade civil. Certo. Faremos agora uma rápida pausa e depois do intervalo a nossa equipe levará você até o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, o CRAI. O Papo.com volta em instantes. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, um mundo para você. O Papo.com está de volta. Com o objetivo da inclusão social, cultural, econômica e atendimento especializado, o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, o CRAI, foi inaugurado em 2014 e em pouco tempo tornou-se um exemplo de política pública para todo o país. Quer saber como funciona esse espaço? Confira na reportagem de Paulo Neto. Criado em 2014 pela gestão do prefeito Fernando Haddad, o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes, o CRAI, atende às principais necessidades da população migrante em São Paulo. O espaço conta com cursos e oficinas que proporcionam acesso a direitos e inclusão social por meio de atendimento especializado. Bom, o Centro de Referência e Acolhida para Imigrantes ele é um convênio com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e é administrado pelo CEFRAS, que é o Serviço Franciscano de Solidariedade. E a ideia é um serviço de portas abertas, em que a gente atende os imigrantes que chegam aqui na cidade de São Paulo e procuram o nosso serviço. Isso a gente faz um atendimento direto. A gente tem 3 atendentes que fazem um filtro inicial das demandas que são trazidas. Os nossos próprios atendentes são imigrantes também. A gente tem um boliviano, uma congolesa e um haitiano. E a ideia é justamente já diminuir um pouco essa distância que tem inicialmente. De acordo com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, os serviços atendem os migrantes em trânsito ou residente, independente de sua nacionalidade ou situação migratória, com atenção especial àqueles que pedem por refúgio ou em situação de maior vulnerabilidade. Me chamo Benazira Dioco, sou da Guiné-Bissau, estudante do curso de turismo. Estou aqui em São Paulo tentando fazer o meu mestrado, comunicação social, e tentando levar a vida nessa cidade maravilhosa, que é um pouco estressante, por ser uma cidade grande, o corre-corre do dia a dia dificulta algumas coisas, mas é uma cidade muito interessante para fazer negócio, tentar trabalhar. Camila, a partir disso, como a coordenação trabalha para atingir o maior número de beneficiados? Bom, como foi dito na reportagem, né, o serviço do Centro de Referência
que está sob nossa responsabilidade, é um serviço de portas abertas. Nesse momento, nós estamos, inclusive, reformulando o serviço, juntamente com a organização que realiza os atendimentos, para que a gente execute um serviço que a gente chama de busca ativa, né? Porque a cidade de São Paulo é muito grande, o serviço está centralizado e, além de descentralizar, nós precisamos justamente chegar nos imigrantes que não têm esse contato com as nossas instituições, com o poder público e que muitas vezes, a quem muitas vezes não chega informação a respeito de seus direitos, das possibilidades de regularização migratória, entre outros. Então, nós estamos formatando aí um serviço que leve esses nossos atendimentos, esses nossos atendentes, que, como foi dito, nós priorizamos que sejam imigrantes, não somente pela língua, mas pela facilidade na questão cultural, no acesso a essas populações, justamente onde elas se encontram, para que eles possam ir até essas pessoas e levar esse atendimento. Existem pessoas que não conseguem o atendimento quando procuram o CRAI? Todas as pessoas que procuram o CRAI são atendidas, né? O que pode acontecer em alguma situação é que nós não tenhamos condições de garantir o serviço que aquela pessoa precisa, ou porque não é nossa competência, né? Então, por exemplo, toda a questão da regularização migratória, nós realizamos um apoio, né? Nós ajudamos, o CRAI auxilia esses imigrantes a fazer o seu agendamento na Polícia Federal, a reunir a documentação que é necessária, mas não compete à Prefeitura fazer o serviço de regularização migratória, que é responsabilidade do governo federal, da Polícia Federal. Muitas vezes é possível que aconteçam dificuldades, como, por exemplo, encontrar vagas em centros de acolhida, né? Então, essas são as limitações na garantia dos serviços e das demandas dessa população, mas o atendimento é garantido a todos que chegam ao serviço. Em questão dos centros de acolhimento, eles são temporários? Como é que eles funcionam para quem procura se hospedar neles? Os centros de acolhida são permanentes, né? Nós temos atualmente 3 centros de acolhida específicos para a população imigrante, totalizando mais de 300 vagas, cerca de 330 vagas em centros específicos, né? Para além disso, os imigrantes eles têm acesso a toda a rede de atendimento da assistência social, né? Então, não fica limitado a esse número que presta esse serviço com uma especificidade, que tem atenção à questão da língua, que tem atenção à questão cultural, mas, em caso de necessidade, pode, inclusive, acessar a rede como um todo. Certo. Uma questão que é muito discutida é quanto ao trabalho escravo, que às vezes alguns imigrantes podem estar sujeitos a realizar esse tipo de trabalho. Qual seria a atitude que eles deveriam tomar? A Prefeitura tem algum tipo de prevenção quanto a isso? Na Prefeitura, na Secretaria de Direitos Humanos, nós temos um comitê que é responsável por trabalhar essa questão, né, junto à assessoria de trabalho decente lá da Secretaria. O CRAI promove são outras oportunidades de trabalho, né? Então, nós temos todo um trabalho realizado no sentido de fazer chegar aos imigrantes as oportunidades de trabalho que existem através do nosso Centro de Apoio ao Trabalho, da Secretaria de Direito Municipal do Trabalho, porque que é a Secretaria que tem a competência para verificar a situação dessa vaga de emprego e acompanhar esse imigrante que é empregado, né? A fiscalização já é responsabilidade do Ministério do Trabalho, pelos auditores fiscais do trabalho, e essa é uma questão que atinge muito o setor da confecção, né? Onde trabalham muitos imigrantes latino-americanos, sobretudo. E nesse caso, já se sabe que o grande problema é como se formatou a cadeia de trabalho com vários níveis de terceirização. Então, é um trabalho mais estrutural que precisa atacar esse problema do trabalho escravo. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Camila, muito obrigado pela presença, sobretudo pelos esclarecimentos que você conseguiu dar aqui pra gente. Obrigada. O Papo.com volta na semana que vem. É você de casa, muito obrigado pela audiência. Nos encontramos no próximo programa.